Desejar um bom dia para cada companheiro, para cada companheira, dizer a alegria de a gente estar aqui. Vocês veem que hoje, neste exato momento, está tendo um debate lá em Sorocaba, também nessa etapa livre e tal. Nós estamos recebendo lá um queridíssimo companheiro Emir Sader para um debate sobre conjuntura e dos desafios, não é? E eu optei por estar aqui desde ontem à noite, pela simbologia. Tem muita gente daqui, desta região, Sumaré, Hortolândia, lá na nossa região. O assentamento da Caíque de Porto Feliz, o assentamento da Fazenda Ipanema e tal, muitos companheiros que chegaram lá na década de 80, início dos anos 92, enfim, e eu optei por vir para cá. Porque existe uma simbologia nesta região, na luta de resistência, na luta pela conquista pela reforma agrária e tal, né, que me trouxe aqui. Dizer da satisfação imensa de encontrá-los, encontrá-las, e estar aqui com dois companheiros tão estimados e valorosos como são o Eloy Pietá e o Walter Pomar. Bom, eu estabeleci um roteirinho para a minha fala, né, que começa com o surgimento do PT. Vamos lembrar que em 1979 nós temos a anistia. O PT de Sorocaba, por exemplo, eu sou um dos fundadores do PT lá de Sorocaba, a gente ganhou uma grande contribuição com os velhos comunistas que voltaram com a anistia e nos ajudaram. Chegaram aqui, encontraram aquela ideia, né, de ter um partido da classe trabalhadora, um partido diferente, o partido dos de baixo, a nossa vez e a nossa voz, né? Algo que veio para ser diferente, para atuar num contexto, numa conjuntura, né, de forma muito clara, tendo lado da classe trabalhadora. E estabeleceu também alguns valores que nós estamos observando o nosso bom e velho PT, e a gente vê que, ao longo do tempo, muita gente se ilude e vai abrindo mão daqueles valores. Eu vou falar um bocado a respeito disso, não é? O nosso partido, nós todos, não podemos abrir mão das nossas convicções socialistas, porque nós vivemos num país capitalista, né? E dos grandes desafios que nós estamos vivendo hoje é exatamente enfrentar esta contradição. Porque, quando nós criamos o PT, não era necessariamente apenas o partido das eleições, né, mas era o partido da construção de uma nova sociedade. Era o partido da reforma agrária, era o partido da solidariedade humana, era o partido que tinha atenção especial aos mais carentes, aos mais necessitados. Mas nós vivemos num país capitalista. E, para participar de eleições, nós precisamos financiar as eleições, né? E nós fomos encontrando armadilhas e armadilhas pelo nosso caminho. E, infelizmente, essas armadilhas todas foram desgastando alguns valores que nos são muito caros. Quando, em 2005, eles inventam o tal mensalão, né, eles tinham uma estratégia muito bem armada, muito inteligente, por sinal. Era derrubar pilar por pilar dos maiores pilares de sustentação do Partido dos Trabalhadores. Senão, vejamos. José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil. E que, se nós formos rememorar, se a gente rememorar, né, dentro do conjunto de quadros que nós tínhamos, o sucessor natural do Lula seria José Dirceu. João Paulo Cunha, presidente da Câmara Federal. Um homem que, numa das viagens do Lula, também assumiu a cadeira presidencial, né? Um companheiro de uma biografia extraordinária. Companheiro José Genuíno. Qual o grande crime que Genuíno fez? A não ser presidente nacional do PT, do Partido dos Trabalhadores, não é? Então, a ideia era de demolir, pilar por pilar,
até chegar no Lula, num eventual impeachment do Lula. Era esse o plano, né, das elites desse país, né, condensadas aí nos partidos de direita, enfim. E não conseguiram porque nós temos povo, nós temos gente, nós temos um partido de massas, né? O apelo do Lula, a representação popular dele é uma coisa extraordinária. Eles não conseguiram naquele momento, mas não desistiram do objetivo e continuam dia a dia, né? E se fortaleceram. Que vejamos aí os meios de comunicação todos, né? A poderosa Rede Globo, Rede Bandeirantes, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, enfim, o que eles vêm fazendo conosco. Primeiro condena, é do PT? Primeiro você condena. Né? Depois, deixa eles que se expliquem, deixa eles que... Quer dizer, houve uma subversão, né, na máxima do direito. Em dúvida, a dúvida conta a favor do réu. Em dúbio, pró réu. Não, agora não. Agora é o seguinte, é do PT, é culpado. É do PT, é criminoso. E a gente também foi deixando ao longo dessa caminhada, né, valores como, por exemplo, a solidariedade. Quem viu aqui a performance ontem, daqueles companheiros, atores que vieram aqui fazer aquela performance a respeito do João Paulo, deve ter tido uma ideia do que foi o isolamento desse companheiro. Do que esse companheiro deve ter passado no cárcere, né, se sentindo isolado, sozinho, sem a solidariedade, a boa e velha solidariedade do Partido dos Trabalhadores. A definição aristotélica da política é a ciência que trata do interesse comum, do bem comum. Não está escrito em lugar nenhum que política é para as pessoas tratarem do seu interesse particular, do seu interesse pessoal. Nós criamos um partido para ser um partido coletivo. Um partido onde a dor de um companheiro é a dor nossa. E nós temos que abraçar aquele companheiro. Nós temos que ajudar esses companheiros que, infelizmente, estão sendo criminalizados por fazerem política e por terem lado. Por fazerem política em favor da classe trabalhadora. E aí eu quero chegar na atual conjuntura. Nesse meu último mandato na Assembleia Legislativa, o último trabalho que eu fiz foi um estudo do que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo hoje e da Câmara Federal. A Assembleia Legislativa tem 94 parlamentares. Eram 18 partidos políticos, hoje são 21 partidos, mas mudou de tal maneira a conformação da Assembleia Legislativa que hoje nós temos 12 pastores evangélicos. Nós temos 3 coronéis e um delegado de polícia. Nós temos hoje o chamado partido, ou os partidos BBB. Bíblia, bala, enfim, é a coisa mais conservadora que existe. Isso também se expressa na Câmara Federal. O Eduardo Cunha desengavetou 32 projetos que estavam dormitando lá no Congresso Nacional, né, dos mais conservadores. Dentre eles, a diminuição da maioridade penal e o 4330 das terceirizações. No dia 1º de maio agora, nós completamos 72 anos da promulgação da CLT. Eu acho que esse seria um bom mote até para termos feito um 1º de maio, né? E olha que nós éramos críticos ao Estado Novo, a Getúlio Vargas, enfim, nós tínhamos críticas. Aquela história de que pai dos pobres e mãe dos ricos e tudo mais, né? Mas a elite, com os seus representantes no Congresso Nacional, abriu uma porta para, a partir daí, começar a destruir os direitos da classe trabalhadora consignados na CLT e na nossa Constituição Cidadã. Nós temos que estar muito atentos a isso. A Assembleia Legislativa aumentou o conservadorismo.
Eu já falei isso, fiz uma relação, né, dessa situação toda, entreguei para cada companheiro da bancada antes do término do meu mandato, e eu acho que essa nova legislatura aqui, o companheiro Néder, né, todos aqueles que se elegeram, se reelegeram e tudo mais, vão enfrentar a Assembleia Legislativa uma correlação de forças das mais conservadoras e retrógradas que nós já tivemos. E isso também está posto para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal e para o Senado. Então o desafio não é pequeno. Eu quero me apropriar aqui de uma coisa que o meu companheiro Eloy falou, né? A gente não pode imaginar, né, que este é um desafio apenas do nosso governo, do governo Dilma. Este é um desafio apenas da nossa aguerrida e guerrilha bancada na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Não, não. Este é de todos nós. Este é um valor que nós não podemos abrir mão. Sabe? Nós devemos encarar esta atual conjuntura como uma responsabilidade de todos nós. Porque ou nós vamos para as ruas, ou nós vamos para as ruas, para a gente enfrentar todas as adversidades. E eu tenho discutido lá com o sindicato que é da minha origem, eu fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, né? E eu tenho discutido com eles. Há um paradoxo muito interessante, prestem atenção nisso, né? Há uma nova geração dentro das fábricas hoje, jovens, que não viveram as greves que nós vivemos, de ocupação, que não fizeram as lutas que nós fizemos. Mas que interessante, o nosso governo Lula, o governo Dilma, né? Vocês se lembram da retirada do IPI sobre a linha branca, sobre os automóveis, as motocicletas, e agora Minha Casa Minha Vida. Eu outro dia estava numa assembleia, tinha 400 metalúrgicos e metalúrgicas na assembleia, e eu fiz uma experiência. Eu estava numa mesa falando sobre conjuntura política, e eu falei: companheiros, eu gostaria de saber uma coisa, referir com vocês aqui, por favor, quem de vocês aqui já deixou de pagar aluguel, deixou de morar no fundo da casa da mãe, da casa da sogra e tal, e hoje tem casa própria? 80% levantou a mão. Aí eu falei, só por curiosidade, e quantas pessoas aqui, porque antigamente o metalúrgico era aquele cidadão que morava na periferia, pegava 2, 3 ônibus para chegar na fábrica, eu falei, e quantas pessoas aqui têm condução própria? Tem automóvel, motocicleta e tal? Aí todo mundo levantou a mão. Então nós temos uma nova geração dentro das fábricas, uma nova geração na sociedade, que não conviveu com as lutas, não se lembra das lutas, que nós não podemos esquecer, né? E que está sendo iludida pelas vantagens do capitalismo. Está morando bem, está morando em condomínio fechado, tem carro, tem motocicleta, e já pensa como classe média. Já pensa como classe média. Está tendo dilapidado os valores que nos uniram, que nos tornaram solidários. Nós não podemos perder isso. Isso não é uma coisa dos velhos, dos 70 anos, dos 60 anos. Não. Isso é uma coisa extremamente atual, porque isso é uma coisa do socialismo. E nós, quando criamos o partido, a nossa vez, a nossa voz, o partido dos de baixo, o partido dos que não tinham vez e que não tinham voz, nós criamos um partido de companheiros e companheiras que se solidarizam. Nós assistimos no isolamento, no João Paulo. Eu estive na casa do Genuíno. Eu vi aquele companheiro, sabe, à beira da depressão, se sentindo o pior cidadão, o pior ser humano do mundo, isolado. Então, gente, eu quero aproveitar esse meu diálogo com vocês e dizer que há saída. A saída é pela esquerda, a saída é pelo socialismo, a saída é pelos valores que nos levaram a criar o maior partido da América Latina, né, e que nos trouxeram até neste momento a este Brasil. Um Brasil que, a despeito do capitalismo, a despeito de tudo que fazem para nos incriminar, né, é um país que avançou, gerou emprego, 22 milhões de novos empregos com carteira assinada, tirou muita gente de uma situação de pobreza absoluta, elevou
né, na escala social, pessoas que ascenderam e tal, inclusive esses jovens dos quais eu estou falando, que estão empregados, têm carro, têm moto, moram bem. Esse é o Brasil que nós construímos, da distribuição de renda, da promoção da justiça social, não é? E é por aí a nossa saída. Nós não criamos um partido apenas de eleições, um partido apenas eleitoral. Nós criamos um partido de valores, um partido que veio para mudar a sociedade, né? Eu trabalhei 8 anos da minha vida na Assembleia Legislativa em torno de um projeto, né, que eu consegui, depois conseguimos derrubar o veto ano passado, com a ajuda da nossa bancada, enfim, que era um projeto, um programa estadual de doação de medula óssea, com um banco de medula ósseas para enfrentar a leucemia. Era uma demanda que me chegou do Hospital do Câncer Infantil, lá de Sorocaba, né? E quando nós pesquisávamos sobre o assunto e tal, para a gente criar esse banco de medula ósseas no estado de São Paulo, uma política estadual, né, e que me levou depois a uma candidatura a deputado federal, porque eu sonhei em transformar isso num programa válido para todo o território nacional. Você tem uma política nacional, assim como de busca a pessoas desaparecidas, porque nós tínhamos um cadastro de carros furtados e não tínhamos um cadastro de pessoas desaparecidas, o que é um absurdo. E aí, quando eu estava me debrucei sobre a questão da medula óssea, eu descobri essa coisa extraordinária. O Brasil é o país de maior miscigenação de raças do planeta. É o país de maior diversidade social desse planeta. E nós criamos um partido que é o Partido da Diversidade. Qual outro partido, né, que defende igualdade racial, igualdade social, igualdade educacional? Qual outro partido que defende igualdade sexual, o direito de todos fazerem a sua opção sexual? Agora, o que existe lá no Congresso Nacional, essa onda conservadora, esses caras são homofóbicos, esses caras são racistas. Gente, eles estão defendendo valores, né, tentando nos jogar na corda, né, em relação aos valores que nós defendemos, valores universais, da solidariedade, da igualdade, enfim. Então, nós temos que nos unirmos novamente. Não há outra saída que não seja a gente repensar, né, as armadilhas que o capitalismo colocou nas nossas vidas. E o Eloy falou bastante disso, né? Quer dizer, nós não podemos achar que o nosso partido é apenas partido de eleições, porque as eleições também viraram um nicho do negócio. Num país que tem eleições ano sim, ano não, né, você tem que arrumar dinheiro para financiar as candidaturas, para financiar as eleições e tal, e daí as pessoas tendem a ficar amigas de empresários, de buscar financiamento na iniciativa privada. Agora, quem financia a campanha, os empresários financiam a campanha, eles não fazem isso pelos valores que nós temos da solidariedade, né? Eles não dão presente a ninguém. Aliás, tem um amigo meu, Moacir Pinto, lá de São José dos Campos, que fala que inimigos não mandam flores. E é isso. Quando os caras estão financiando, eles não fazem caridade, eles fazem negócio. Eles estão financiando para depois a pessoa defender os interesses deles lá na Câmara Federal, lá no Congresso, enfim. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos um partido que veio para ser diferente, mas um partido que é nosso. E, portanto, quem tem que financiar esse partido somos nós. Nós temos que ter essa consciência. Não terceirizar o financiamento do nosso partido, do nosso instrumento de luta, sabe, para o capitalismo. Nós estamos perdendo na correlação de forças, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, né? E por isso tem que ser compensado com a nossa definição, né, de que nós devemos sustentar o nosso partido, nós devemos financiar o nosso partido, por mais que isso pese no nosso bolso, os assalariados e tudo mais, mas para a gente ter essa legitimidade, para a gente poder dizer em alto e bom som, os nossos deputados federais, deputadas federais, estaduais e tudo mais,
e que nós não temos rabo preso por ninguém, né? E que o Partido dos Trabalhadores é nosso e nós financiamos. Nós não queremos dinheiro de empresários, nós não queremos, porque não compete a nenhum eleito pelo Partido dos Trabalhadores defender o interesse da classe antagônica aos nossos interesses. Nós temos lado, nós somos do lado da classe trabalhadora, nós temos que construir um país cada vez melhor, que distribua a renda, enfim, que promova a justiça social. Foi para isso que nós viemos. Foi para isso que nós viemos. Esses são os nossos valores. Ainda há tempo, né, da gente, inclusive, ir ao encontro de companheiros como João Paulo, de companheiros como José Genuíno, que está lá morando na mesma casinha de sempre, ali no Butantã, não é? E declarar: olha, companheiro, estamos presentes, compreendemos a tua luta, respeitamos a tua biografia e, portanto, estamos juntos para enfrentar esses novos desafios, continuar mudando essa sociedade, não é? E fazer com que, efetivamente, um dia este país seja de todos e de todas indistintamente. Um grande abraço.